Os Estados Unidos gastam trilhões em defesa, mas será que entregam o que prometem? Neste vídeo, vamos mostrar como caças e drones de ponta estão sendo derrubados por grupos rebeldes e o que a mídia americana não quer que você saiba. Uma análise direta, sem filtro, sobre o verdadeiro desempenho militar dos Estados Unidos. Já dissemos a você por que os Estados Unidos podem não ser confiáveis. Agora deixe-me falar sobre a mídia deles. Eles estão vivendo em um mundo de sonhos próprio. A cobertura deles da Operação Sinindor tem sido tendenciosa. Durante dias, eles publicaram manchetes dizendo que jatos indianos foram abatidos. O alvo escolhido é o Rafale. O lado indiano não confirmou nem negou esses relatos, mas a mídia americana os divulgou, citando autoridades americanas e francesas não identificadas e fontes paquistanesas aleatórias. Por que eles fariam isso? Para pintar o Rafale, os franceses o fizeram sob uma luz negativa e para mostrar que os jatos americanos, esses são melhores. Então dizemos que é hora de uma verificação da realidade. Vamos ver o quão bons são os jatos americanos. Os Estados Unidos gastam cerca de $1 trilhão em defesa todo ano. Você ouviu direito, $1 trilhão todo ano em defesa. Ela se orgulha de ter a marinha mais poderosa, os caças mais furtivos e os drones mais avançados. Mas observe como eles se saem. Um grupo rebelde no Iêmen está dando trabalho para eles. Estou falando dos Houthis do Iêmen. Eles fizeram o que a maioria dos militares não conseguiu fazer durante décadas. Eles expuseram o quão vulnerável é o exército dos Estados Unidos. Para entender como, deixe-me contar o que está acontecendo no Mar Vermelho. O jato mais caro do mundo, o F-35, quase foi abatido não por sistemas sofisticados de defesa aérea como o S-400, mas por mísseis antiaéreos baratos usados pelos Houthis. E autoridades americanas confirmaram isso. Eles confirmaram que um jato furtivo F-35 quase foi atingido. Mal conseguiu voltar para a base. Os americanos dizem que o F-35 é o jato mais furtivo do mundo. Eles afirmam que nem mesmo radares avançados conseguem detectá-lo. Mas adivinhem, os Houthis podiam ver isso. Este é o mesmo jato que os Estados Unidos estão desesperados para vender para a Índia. E este não foi um incidente isolado. Até o F-16 está com dificuldades. É outro jato que os EUA estão tentando vender para a Índia. Mas até mesmo o F-16 quase foi abatido pelos Houthis. Mais uma vez, isso foi confirmado por autoridades americanas. Mas as redações dos Estados Unidos estão em silêncio. Eles estão ocupados procurando por jatos indianos. Eles não conseguem ver seus próprios jatos lutando contra os Houthis. Pense nisso. Os jatos furtivos F-35 simplesmente atacaram. Os jatos F-16 mal conseguiram retornar à base. E as manchetes, silêncio total no rádio. Mas piora. A guerra dos Estados Unidos contra os Houthis tem sido um assunto custoso. A Marinha dos Estados Unidos perdeu 3 caças até agora. Esses eram os F-18 Super Hornets. Eles perderam 3 deles. F-18. Cada aeronave custou $70 milhões. Você sabe como esses jatos foram perdidos? Um foi abatido em fogo amigo. Um navio de guerra americano confundiu-o como um drone Houthi. Então eles abateram seu próprio jato. Esta é a marinha mais avançada do mundo para você. Então, um jato foi abatido. É os outros 2? Eles caíram no Mar Vermelho. Não estou inventando isso. Os jatos americanos acabaram de cair no Mar Vermelho. Eles estão em algum lugar no fundo do oceano. Como isso aconteceu? Como os jatos caíram? Pura genialidade. O porta-aviões norte-americano Harry Truman foi alvo dos Houthis. Ele tentou desviar dos mísseis com uma curva fechada e um F-18 Super Hornet caiu no mar. Isso aconteceu 2 vezes. O porta-aviões vira e um jato simplesmente desliza para o mar. Como eu disse, pura genialidade. Talvez a mídia americana não saiba disso. Eles estão muito ocupados se concentrando na Índia.
Agora vamos dar uma olhada no MQ-9 Reaper. Este é o drone premium da América. Também o brinquedo mais caro do mundo. Cada drone vale 30 milhões de dólares. Os Houthis abateram 15 de seus drones. Então, combine os jatos e os drones e os Estados Unidos perderão mais de US$ 700 milhões em equipamentos. Suas chamadas armas de ponta estão sendo cortadas no tamanho certo pelos Houthis. O Pentágono disse que era custoso, mas sustentável, mas suas ações dizem o contrário. Na semana passada, Donald Trump disse que eles parariam de bombardear os Houthis. Ele disse que os Houthis queriam fazer um acordo. Ouça isto. Tivemos uma notícia muito boa ontem à noite. Os Houthis anunciaram que não querem mais lutar. Ou pelo menos nos foi anunciado que não querem mais lutar. Eles simplesmente não querem brigar. E nós honraremos isso e nós pararemos com os bombardeios. Trump disse que os Houthis não queriam lutar e disse isso no dia 6 de maio. Mas no dia seguinte os Houthis lançaram um ataque e tiveram como alvo o USS Harry Truman no Mar Verme. As forças navais e o UAV das Forças Armadas do Iêmen realizaram uma operação militar específica visando o porta-aviões americano Truman e vários de seus navios de guerra no norte do Mar Vermelho com um míssil balístico e vários drones. Então, quem estava desesperado por um acordo? Foram os Houthis ou os americanos? Deixe-me deixar você com uma reflexão. Os Estados Unidos afirmam ter o melhor exército do mundo. De jatos furtivos a drones avançados. Eles têm de tudo, pelo menos no papel. Eles têm tudo isso, mas o combate é um choque de realidade. Até mesmo o jato mais furtivo, como o F-35, é vulnerável. Jatos e drones caros podem ser abatidos. Isso faz parte da guerra. A única diferença é esta. A Índia atingiu 9 bases aéreas no interior do Paquistão. A Índia se tornou o primeiro país a realizar ataques aéreos contra uma nação com armas nucleares. Compare isso com os Estados Unidos. Eles estão lutando para manter seus aviões seguros de uma força de gorilas organizada. A mídia dos Estados Unidos pode tentar distorcer a verdade. Mas por quanto tempo eles esconderão suas perdas? O que estamos vendo não é apenas uma falha operacional, mas um choque de realidade. Por trás do marketing militar dos Estados Unidos, há vulnerabilidades graves que vieram à tona. Quando caças de bilhões de dólares quase são abatidos por mísseis baratos, fica claro que superioridade tecnológica não garante domínio no campo de batalha. Como especialista, posso dizer que o erro não está na tecnologia em si, mas na arrogância estratégica. Subestimar adversários assimétricos como os Houthis é um erro clássico. Eles conhecem o terreno, operam com táticas inesperadas e forçam superpotências a jogarem na defensiva, o que revela fragilidades que normalmente ficam escondidas. Essa situação serve como alerta global. Guerra moderna não é vencida apenas com equipamentos caros, mas com inteligência, adaptação e humildade estratégica. Enquanto a mídia ignora os fatos, a realidade se impõe. E talvez, mais do que drones ou caças, o que os Estados Unidos mais precisem agora é repensar sua doutrina militar.